E aí galerinha, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, apóstolo designado para trazer o evangelho aos gentios. Nossa! Só que eu queria contar um pouco rapidinho para o vídeo não ficar tão longo. E a gente vai falar lá atrás de Pedro. Pedro, ao qual o Senhor deu a responsabilidade dele de ser o início da igreja. Só que a ordem foi dada para que eles ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Só que no livro de Atos dos Apóstolos, aonde o que acontece é que eles são revestidos de poder, vazaram o Espírito Santo e começam a andar no caminho ao qual o Senhor Jesus Cristo tinha escrito para cada um deles. E esse livro ele começa falando sobre a caminhada de Pedro. Pedro, ao qual ele ganhou 3.000 almas na sua pregação. Pedro, ao qual foi preso e foi liberto de forma magnífica, espiritualmente falando. Pedro, ao qual teve a responsabilidade de ver a primeira vez o batismo no Espírito Santo dos gentios, daqueles ao qual os judeus diziam que não poderiam se misturar. Pedro, ao qual teve a visão dada por Jesus Cristo de que aquilo que antigamente era amaldiçoado, aquilo que antigamente era proibido, ele estava purificando. E ele tratava-se dos gentios. E com isso ele teve um processo ao qual ele designou presbíteros, diáconos. Por quê? Porque o evangelho estava sendo anunciado. Porque o evangelho estava fazendo que muitos dos seguidores começassem a andar juntamente com eles. E eles tinham outros afazeres, como cuidar da área financeira, como cuidar de outros afazeres, e eles tinham que ter a responsabilidade de pregar o evangelho. Então eles designaram esse povo para que pudessem ajudar no ministério de Jesus Cristo. Então o que acontece? Eles, após escolher homens de Deus, eles escolhem um tal de Estevão. Estevão, ele foi um grande homem de Deus íntegro, ao qual ele seguia e temia ao nosso Senhor. E com isso, com os afazeres, Estevão fazendo a obra de Deus, ele foi convocado, se não me engano, ao Sinédrio, onde tinham os judeus, onde tinham a hierarquia religiosa da época. E quando ele foi julgado dessa certa forma, ele, levado pelo Espírito Santo de Deus, ele teve uma pregação, ao qual mostrou a responsabilidade daqueles judeus ao qual crucificaram a Jesus Cristo. E a verdade, todo instante, ela nos confronta só por ser a verdade no meio de um mundo de mentira. E Estevão não temia a morte, pois a vida dele era Cristo. E com isso a pregação dele levou a que os religiosos se irassem, e entre eles estava um conhecido Saulo, que futuramente teria uma grande representação no Evangelho. Saulo presente, mataram Estevão no apedrejamento. O Estevão olhou a Jesus Cristo à destra do Senhor e pediu para que Deus tivesse misericórdia, pois não sabiam o que eles estavam fazendo. Será que tem alguma semelhança com o que Cristo disse na cruz? E seguindo adiante, logo após, Saulo, ativo na obra, não compreendendo o que era o Evangelho, olhando para os cristãos como uma seita religiosa, o que acontece? Saulo, ele pede uma carta de autorização para aqueles mesmos religiosos ao qual mataram Estevão, para que ele pudesse perseguir a todos eles. Paulo batia nas portas para prender todos os cristãos, todos aqueles que seguiam a Cristo. Desde então, quando eles estavam no trajeto, ele tem um encontro onde que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus Cristo ele vai de encontro do perseguidor
E esse perseguidor, nesse exato momento, ele vê o clarão, ouve a voz e reconhece quem é Jesus. E reconhece o teu chamado. E ele fica cego e toma todas as instruções que era necessária para ele. E a partir daquele momento de perseguidor, ele se torna perseguido, pois ele foi chamado para ser o último dos apóstolos, ao qual traria a palavra para nós gentios. Um grande missionário ao qual lutou contra a religiosidade, lutou contra a resistência à idolatria, lutou contra os paradigmas da época, de todas as formas. E graças ao chamado, e graças que o perseguidor se tornou perseguido, ele se tornou o grande apóstolo Paulo, pois na tua grandeza sempre se considerou o menor entre eles, entre todos os apóstolos. E esse foi o apóstolo Paulo. Esse foi o apóstolo Paulo ao qual escreveu a maioria das cartas às igrejas. E são estas cartas ao qual eu quero falar no decorrer dos dias, que nós possamos estudar juntos, pois eu não estou apto a ensinar, mas nós podemos aprender juntos, tirarmos dúvidas juntos, pois o mesmo Deus que libertou Paulo da sua resistência de compreender quem era Jesus Cristo, esse Deus salvou a mim, esse Deus salvou a vários outros irmãos, e esse Deus quer salvar você para que nós possamos reconhecer quem nós somos e, assim como Saulo, fazer a vontade de Deus, perfeita, boa e agradável. Te vejo nos próximos vídeos. Falou!